Hoje foi um jogo especialmente abaixo do Bahia. Especialmente abaixo. Se a maioria, quase todos foram ruins, hoje esteve ainda um pouco abaixo. O Bahia não conseguiu oferecer durante a maior parte do jogo perigo ao Vila Nova. Não conseguiu, de jeito nenhum. E o Bahia basicamente achou o gol. Um bate-rebate, né? A bola sobrou para Gregory e ele acertou um chute muito feliz, tá? É importante a gente falar aqui, porque Gregory é um menino da base, e a gente até estava falando aqui um pouco antes, né? Que a sensação que a gente tem aqui é que os garotos da base, quando sobem, eles precisam ser perfeitos para serem aceitos. Tá? E a gente não tem esse jogador perfeito. A gente não tem o Neymar. A gente não tem esse atleta que nasceu pronto, que vai subir, vestir a camisa e entrar. Mas talvez a gente tenha atletas que possam subir pouco a pouco, ter oportunidades, errar, a gente perceber os erros, apontar os erros, mas dar oportunidade para que eles voltem a campo e continuem evoluindo. Porque essa é a regra do jogador de futebol. O Neymar é a exceção. O cara pronto é a exceção. E talvez Gregory seja mais um jogador que precisa de espaço, de oportunidade e de paciência para que ele possa dar um pouco mais ao Bahia. Tá? Não sei se é o caso, mas precisa de paciência. E aí eu falo dele como eu falo de outros jogadores que eu posso fazer críticas, tá? Posso um dia chegar aqui e falar, ó, André não jogou nada, Borel não jogou nada, Gregory não jogou nada. Faz parte, é do jogo. Mas eu não posso vaticinar esses atletas como se eles estivessem perdidos para o futebol. Porque está muito cedo. Tá? Exatamente. E eu acho que o chute que ele acertou hoje foi um chute muito feliz e talvez mostre uma capacidade interessante que o Bahia possa explorar daqui para frente, que é a finalização, que os nossos pontas não têm grande qualidade nisso, né? O nosso 9, que tem qualidade nisso, não está bem, né? E o Bahia precisa de um atleta que finalize bem no gol. Hoje, Anderson, eu acho que ele foi especialmente mal nas substituições. Primeiro, na escolha dele por Jacaré no lugar de Rildo, porque Rildo, o Bahia todo não estava bem, tá? O Bahia todo não estava bem. Mas Rildo ainda era o jogador em que se tinha esperança de sair alguma coisa ofensiva do Bahia. Tá? E quando ele troca Rildo por Jacaré, o Bahia piora em campo. O Bahia piora em campo, com a bola e sem a bola. O Bahia piora duas vezes. E mesmo piorando, tá? É impressionante como ele só foi trocar lá na reta final do jogo, acho que 38, 3 minutos, 4 minutos antes do Bahia empatar o jogo. E isso é um sintoma interessante também, tá, Ju? Porque logo após que ele fez as mudanças, as três mudanças, aos 38, 39 mais ou menos, logo após isso, o Bahia empatou o jogo. Talvez se ele tivesse feito antes essas mudanças, teriam dado o resultado antes. E talvez, e aí é um jogo de possibilidades, tá? Mas talvez o Bahia tivesse tido a oportunidade de ter um resultado melhor hoje, se ele tivesse trocado antes. Esperasse tanto tempo, né? Insistisse tanto nessa escalação inicial, Em né, algo, Hugo? em algo que não estava dando certo, claramente. O Bahia fez um mau primeiro tempo e fez um segundo tempo, até essas três substituições, ainda pior. Tá? E ele mantendo o time sem nenhuma justificativa para mim plausível, tá? Essa demora me incomodou. E olha que eu nem sou o tipo de torcedor que se irrita quando quando o treinador demora um pouco de substituir. Não, não é o meu caso, né? Eu entendo às vezes o cuidado do treinador na hora de substituir.
Mas hoje foi um exagero, tá? 38 minutos para um time que não desempenhava nada, nada. O Bahia, repito, até esse momento, o Bahia não tinha dado um chute na barra, um chute na meta. E impressionante, impressionante o Bahia não conseguir desempenhar e o treinador não fazer alterações. Isso é impressionante. E, assim, para mim, sendo bem sincero, bem justo, o Bahia mereceu sair perdendo hoje. Por tudo que ele não apresentou e pelo pouquinho também que o Vila Nova apresentou, que não foi muito, mas já foi suficiente para ser melhor do que o Bahia, tá? Talvez a gente possa usar como comparação, invertendo, o jogo passado, Bahia e Grêmio, que foi um jogo também muito ruim, em que o Bahia foi mal e o Grêmio conseguiu ser ainda pior. No caso, hoje foi o oposto. O Bahia é um jogo muito ruim, o jogo foi péssimo, horroroso, mas o Vila Nova foi um pouquinho melhor do que o Bahia. Tá? O Bahia conseguiu ser ainda pior do que o Lanterna. O pessoal que está acompanhando a gente aqui na live já percebeu, Cássio precisou sair, mas ele é um cara muito obediente, então ele já deixou aqui o pódio que deu para fazer, né? Dos melhores e piores em campo para ele. Né? Ele falou o Gregory o melhor por motivos óbvios, né? O cara que fez um golaço daquele e ajudou o Bahia a não sair com uma situação pior do que saiu. E Daniel e Rodaega os piores. Achei interessante a escolha de Daniel. Eu concordo, viu, Ju? Concorda? Concordo. Eu acho que foi uma partida bem ruim, Daniel. Bem ruim. E eu acho assim, a gente sempre exige um pouquinho mais dos atletas dos quais a gente pode esperar um pouquinho mais, tá? E Daniel é um desses atletas que a gente espera um pouquinho mais. E ele foi sumido, e quando teve a oportunidade de participar do jogo, ele não foi feliz. Não foi feliz. Talvez ele tenha sido até o principal responsável pelo Bahia não conseguir se impor em campo. Tá? Eu vou até inverter a ordem que eu estava pensando desse pódio. Eu vou colocar Daniel em primeiro lugar. Falando agora, pensando, eu acho que ele foi o pior do Bahia em campo. Mais até do que Rodallega, que eu ia colocar em primeiro lugar. Tá? Eu acho que Daniel foi mais responsável pelo Bahia não conseguir se impor. A falta dele foi fundamental para que o Bahia não conseguisse ter a bola contra o Vila Nova, apertar o Vila Nova, sufocar o Vila Nova. Tá? Em segundo lugar, Rodallega, e eu citei aqui já, muita dificuldade de fazer pivô, de dominar a bola. Ele não deu sequência em nenhum lance de ataque do Bahia. Nenhum lance de ataque do Bahia. Muito mal, muito mal. E aí eu vou fazer uma crítica a um atleta que eu já apanhei nos 2 últimos jogos, porque eu fiz críticas a ele. Curiosamente, tinha o mesmo torcedor aqui, e ele criticou, me criticou por fazer críticas a Matheus Bahia. Eu acho que Matheus Bahia, e aí complementando a resposta à Minhoca, né? Foi uma mudança interessante de Henderson. Tá? Eu acho que Henderson acerta em escolher Matheus Bahia como titular do Bahia. Eu acho ele, no todo, melhor do que os outros dois, pelo menos do que os outros dois apresentaram até aqui. Eu acho o Matheus Bahia um pouco mais completo que Luiz Henrique e Djalma. Então acho que ele acertou. Mas Matheus Bahia ainda não vive a sua melhor fase técnica. E não que ele seja um primor técnico, não é esse o ponto. Mas talvez por uma questão psicológica, né? Porque ele ficou muito marcado pelo rebaixamento do Bahia, porque ele fez
um pênalti que naquele último jogo deu empate ao Fortaleza, né? E a torcida pegou muito no pé, e quando ele voltou para a temporada, a gente até pensava em Matheus Bahia como um dos jogadores de potencial de venda do Bahia. Mas ele iniciou a temporada entrando mal em um jogo, sendo expulso, e a torcida voltou a pegar no pé dele. E eu acho que, de uma certa forma, ele está ainda sofrendo com essa pressão, sabe? Uma cobrança interna dele mesmo. Porque a torcida meio que já tirou esse peso todo, mas eu acho que o próprio atleta se cobra. Eu acho que hoje foi uma partida ruim de Matheus Bahia. Eu vou colocar ele no terceiro lugar do pódio, para fechar o pódio que poderia ser fechado com diversos outros jogadores, tá? Diversos outros jogadores. Matheus Bahia não foi especial essa noite para estar aí. Eu acho que ele esteve um pouquinho pior do que os outros só, para estar nesse terceiro lugar e abaixo de Daniel e de Rodallega. E eu costumo fazer pódio sempre, mas hoje não tem como. O Bahia, como destaque positivo, eu só consigo salvar Gregory, porque ele entrou no final e ele decidiu o jogo pró-Bahia, né? Garantindo o empate, garantindo um ponto que é dos males o menor. Mas ele foi o único jogador que conseguiu oferecer algo ao Bahia durante o jogo. O único. Não tem como citar outro jogador além dele. Não tem como. Gregory é o destaque positivo. Os destaques negativos: Daniel, Rodallega e Matheus Bahia. E só complementando um pouco mais a resposta para Minhoca, eu acho que a mudança que Henderson fez é até um pouco lógica, essa mudança do 4-3-3 para o 4-4-2, porque o Bahia vinha sofrendo muito com seus pontas, né? E quando você tira um e coloca mais um jogador de meio campo, além de você reforçar um pouco o meio campo, né, defensivamente, você tira um pouco da dificuldade que o Bahia vinha tendo com seus pontas, sabe? Você puxa um desses pontas para ser um segundo atacante, ele joga meio que atrás de Rodallega, né? E você tira o outro ponta e coloca um jogador de meio campo, que é talvez a região do campo que o Bahia tenha menos problemas, tá? Daniel, apesar de eu ter colocado ele como o pior em campo hoje, é um jogador importante para o Bahia. Mugni, quando voltou de lesão, tem se mostrado um jogador muito importante para o Bahia. Rezende, apesar da lesão, acho que ele é titular incontestável do Bahia, porque o que ele tem se mostrado como ladrão de bola é algo impressionante, né? E até com a bola também ele tem ido muito bem. E aí talvez a gente balance um pouquinho com o Patrick, que já fez até um ou dois jogos bons na Série B, mas tem feito partidas abaixo, em regra.